A Anthropic acabou de fazer algo que deixou os membros do canal Sandeco no WhatsApp de orelha em pé e chateadíssimos, dizendo que foi o maior tiro no pé da Anthropic nos últimos tempos. Ela avisou que todos os textos gerados agora pelo Claude terão um tipo de marca, serão totalmente marcados. É uma marca invisível que vai ser implantada dentro das palavras do texto. E esse tal selo feito com IA já está valendo para os novos modelos. Só tem um detalhe. Tem uma lorota muito mal contada da Anthropic aí, que eu vou explicar o real motivo por que eles estão fazendo isso. Olá, tudo bem? Eu sou o Sandeco, sou professor e pesquisador em inteligência artificial no Instituto Federal de Goiás e na Universidade Federal de Goiás. E se você gosta de inteligência artificial com informações descomplicadas, mas sem perder a qualidade técnica e científica, considere se inscrever no meu canal. Ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E além disso, se você quiser falar comigo diretamente, vem para o nosso grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição. Vamos logo aqui para a notícia, né? Tá falando aqui o texto é como o Claude classifica o conteúdo gerado por IA. Então, agora eles estão dizendo que a Anthropic assinou o Código de Práticas do artigo 50 da Lei de IA sobre transparência de conteúdo gerado por inteligência artificial. O que vai acontecer agora é que todos os textos, né, gerados por todos os modelos da Claude daqui para frente terão essa marca d'água, digamos assim. A partir de agora, os novos modelos, né, irão gerar uma marca, né, o conteúdo que foi gerado por IA. A marcação funciona em todos os lugares onde se usa o Claude. Quer ver? Ó? Vai ser exatamente aqui no API, no Claude Code, certo? No Claude normal e no Cowork. Em todos os lugares vão existir essas marcas. Bom, aí o pessoal do canal Sandeco no WhatsApp, o pessoal ficou super chateado quando essa notícia rolou dentro dos grupos do WhatsApp, porque para eles, para a galera dos membros do canal, né, e para mim também, eu acho que é um tiro no pé. Mas para mim não é nenhuma surpresa, tá, pessoal? Tecnicamente, esse momento iria chegar. Vocês sabem que depois da IA generativa, muita coisa aconteceu e as pessoas começaram a gerar muito conteúdo na web, certo? Usando IA generativa. Vocês sabem que as redes neurais generativas da Anthropic, da OpenAI, do Google, todos eles são treinados com informações que vêm da web. Mas no início dos treinamentos, todos os dados que vinham, você tinha garantia de que esses dados eram gerados por seres humanos. Agora o que acontece é que existe um volume muito expressivo de informações, né, de textos, de dados que são gerados por inteligência artificial. E nisso aí gera um problema, certo? Quando você vai treinar novos modelos e você vai usar dados sintéticos desses modelos, existe uma teoria que não é nova, é uma teoria já antiga, consolidada na inteligência artificial, chamado Model Collapse. Eu vou explicar com calma para você o que é esse famigerado Model Collapse, beleza? Vamos então falar do Model Collapse, que é perder a noção da realidade por parte do modelo. Imagina o seguinte, você vai pegar uma foto, tá, original, e você vai fazer uma cópia dessa foto, beleza? Você tem os detalhes dessa foto, né? Todos os detalhes, pode ver que tem os brincos, né, o colar e tudo mais. Mas aí, quando você faz uma cópia, a cópia até convence. A cópia fica até um tanto quanto parecido, né, com a original. O problema acontece é quando você pega esta cópia e começa a gerar outras cópias, ou seja, a cópia ela vira fonte de informação para o modelo, entendeu? Você vira uma fonte de informação para gerar outras cópias. Então o que vai acontecer é que, você já sabe, né, com a Xerox, você começa a sentir perda de qualidade da informação, certo? Com a Xerox. E aí quando você copia, o que acontece é exatamente isso, né? Você perde completamente a noção de como é que era a foto original. Você tem até você consegue até reconhecer um pouco a imagem assim, mas a imagem ela fica muito empobrecida em relação ao original. E aí o que acontece? Quando você pega tudo isso, o erro vai ganhando herdeiros, né? Porque o mesmo erro entra de novo na rede neural para treinar. E aí o que acontece é exatamente o que a gente chama de decadência do modelo. O modelo ele se desconecta da realidade completamente. E é isso que a gente chama de Model Collapse, certo?
Então, o modelo ele fica absolutamente imprestável para os seres humanos. E por quê? Porque a inteligência artificial tem como objetivo principal a imitação do comportamento humano. Só que se você não colocar informações humanas dentro do modelo, o que ele vai achar que é a realidade é exatamente aquilo que foi gerado de forma sintética, entendeu? Então, o modelo ele perde totalmente nesse ponto aí a conexão com a realidade. E aí, como é que a gente resolve esse problema? Fazendo exatamente uma questão de curadoria de dados. Então, a gente pode misturar um pouco a realidade com um pouco de diversidade, com um pouco, né, de informação sintética, até possível. Só que se você ficar alimentando o modelo o tempo todo, você vai fazer com que seu modelo se desconecte completamente da realidade, daquilo que é útil para seres humanos, entendeu? Aí você pode perguntar assim, mas Sandeco, então quer dizer que a gente não pode mais usar inteligência artificial para gerar nenhum texto, tá certo? Eu não disse isso, beleza? O que eu estou dizendo para você é o seguinte, se você ficar gerando texto completamente gerado pela inteligência artificial e alimentar o modelo, ele perde completamente a realidade. Mas existe um lado que você pode fazer, que é você pegar o seu texto, né? Você dá um improve the text, você pode melhorar seu texto, corrigir o texto com inteligência artificial. Só que a origem do texto ainda é humana, beleza? É mais ou menos como se você pegasse uma fotografia sua, abrisse do Photoshop e desse uma melhorada, né? Ali eu tô precisando passar no Photoshop também. Eu tô precisando dar uma passada em Photoshop em mim. A ideia é mais ou menos essa e isso é absolutamente aceitável, tá? Por exemplo, as revistas científicas, elas aceitam textos que são melhorados com a inteligência artificial. E eu vou mostrar um artigo científico meu que foi revisado por pares humanos e foi publicado em uma revista internacional, mas que eu utilizei inteligência artificial para melhorar o texto e deixar o texto mais bonitinho, como se a gente faz, né? Aí o Photoshop na cara do Sandeco, beleza? É esse texto aqui, ó. Esse artigo científico é um artigo científico que está publicado na Elsevier, é um periódico internacional de um projeto de pesquisa meu, que é de detecções de drones em aeroportos, beleza? Todo esse texto aqui, toda a pesquisa foi realmente conduzida por mim, mas o texto teve algumas participações da inteligência artificial. E aí, o que acontece aqui é o seguinte, esse texto, pessoal, tem uma marcação de inteligência artificial nele. Se você olhar para aqui, para a esquerda aqui, ó, nas seções do texto, todos os detalhes, existe uma seção que diz aqui, ó, declaração de IA generativa. Vamos clicar aqui. Então, nesse ponto aqui, eu coloquei, né, que esse manuscrito, esse texto, né, foi escrito pelos autores, beleza? Mas, durante a preparação do estudo, os autores utilizaram o Grammarly como ferramenta para melhorar a concordância, tá? O ChatGPT-4 para prover a estrutura. Além disso, eu também usei o ChatGPT à época para melhorar a tradução desse texto. E é por isso que no artigo lá, onde eles lançaram essa questão da marca, eles fizeram um tipo de disclaimer, tá? Falando das limitações dessas marcações. Então, ele fala o seguinte, ó, uma marca detectada indica que o conteúdo foi processado por Claude, mas não é conclusiva. Detectar uma marca de Claude indica que o conteúdo pode ter sido processado por ele. Por si só, não confirma a proveniência completa do conteúdo. Por exemplo, o Claude pode não ser o autor original. As pessoas costumam usar o Claude para revisar, traduzir, resumir e converter artigos. E o resultado pode conter a marca, mesmo que as ideias, né, o texto ou os dados originais tenham origem em outra fonte. Então, isso aqui, por si só, já mostra que se uma revista científica ela quiser começar a usar esse detector de marca, eles terão um tipo de problema, porque o que vai acontecer é que as pessoas já poderão, né, usar o Claude para melhorar os seus próprios textos, que já é permitido pelas revistas científicas, mas o que acontece, na verdade, é que as revistas científicas elas perceberam que é meio que correr atrás do rabo, porque o que vai acontecer é que as pessoas vão tentar localizar essas marcas d'água dentro dos textos para poder arrancar. Uma outra coisa também é que o Claude ele pode ter sido processado, né, ou um pós-processamento do Claude,
e o conteúdo pode ser modificado ou extraído. A marca pode ser extraída por outra inteligência artificial que não é o Claude. Por isso que não necessariamente um texto que não tenha nenhuma marca de Claude não tenha sido gerado pelo Claude, entendeu? Esse é a grande questão. Então eles colocam esse disclaimer aqui para que esses problemas, né, sejam de entendimento de todos. Mas o que eu sei é que o pessoal do canal ficou super chateado com essa notícia e não gostou nada dessa história de marca d'água no texto. E eu queria saber de você, o que você acha dessa ideia? Você acha que realmente, igual o pessoal falou lá no grupo, né, é um tiro no pé? Ah, e se você quiser fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, tem um link aqui embaixo na descrição. O grupo é totalmente gratuito para qualquer pessoa participar. Já são mais de 17 mil pessoas para a gente conversar sobre inteligência artificial, beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.